Browning, inglesa do século XIX, era na época em que essas coisas se passaram, em que ela escreveu, chegou a ser considerada, o que na Inglaterra se chamava Poet Laureate, né? O principal, príncipe dos poetas, nós dizemos em português. Era consagrada, era uma autora consagrada. E o Robert Browning, que era um jovem principiante, tinha grande admiração por ela. E um dia escreveu uma carta a ela, dizendo, essa carta eu li mais de uma vez, a carta dizia assim, ela chamava Barrett de solteira, né? My dear Miss Barrett, I love your poems with all my heart. E pedia para encontrar-se com ela, para conhecê-la, conversar com ela. E foi, ela o recebeu, e aí se apaixonaram. Ela era bem mais velha do que ele, mas foi um amor que durou até ela morrer. E ela então, ela teve que fugir na Inglaterra, fugiu e foram morar na Itália, em Florença. E lá ela escreveu uma coleção de sonetos para ele. Os sonetos ingleses têm algumas diferenças de estrutura em relação a este soneto, ao soneto do Petrarca, ao soneto Camões. O Petrarca e Camões são sonetos, digamos, do sul da Europa. São sonetos mediterrâneos, são sonetos que começaram na Itália. O soneto começou na Itália lá pelo século XI, mais ou menos, as primeiras que se conhecem. Os ingleses fizeram sonetos, Shakespeare fez uma série de sonetos com uma estrutura um pouco diferente. Mas há sonetos da Elizabeth Browning, que ela chamou de Sonnets from the Portuguese, para dar a impressão que ela tinha traduzido os sonetos da língua portuguesa. Ela conhecia bem a literatura portuguesa. Ela tem até poemas sobre Camões, a respeito de Camões. E esses sonetos dela têm exatamente a mesma estrutura dos sonetos mediterrâneos, dos sonetos clássicos, dos sonetos renascentistas, no período da Renascença. Tem também 10 sílabas. Se vocês contarem, verão. First time he kissed, he but only kissed. Tem 10 sílabas. As sílabas não se contam exatamente como se conta a sílaba de uma palavra. Conta-se a junção das palavras, as coisas que se dizem segundo a junção. As rimas, ela rima kissed com list, amethyst com mist. Coisa que em inglês se pode fazer porque esse final é D, tem um som quase de T, né, para quem fala a língua inglesa. Depois right, white, sight, height, e as rimas de baixo também a mesma coisa. O soneto é muito bonito, né? Porque ela descreve, ela escreveu para ele. Ela escreveu 44 sonetos de amor para o Robert. Dizem que ela chamou de Sonnets from the Portuguese por um certo pudor de fazer sonetos, né, sendo inglesa da época vitoriana, né, fazer sonetos de amor tão abertos, né, com tanta emoção, né, que era coisa que na época na Inglaterra vitoriana não era coisa que se fizesse. Então ela não quis dizer, talvez se conjectura, né, que ela não quis dizer que fossem sonetos dela de amor para alguém, mas apenas traduções de amor. E ela então diz que ela conta os 3 beijos. Né? O primeiro beijo dele na mão, né? O segundo na fronte, né? E o terceiro, né, nos lábios. E aquela foi a coroação do amor. Né? Não é um soneto fácil, não. É difícil até de ler, né? Preciso entender, né? Preciso ler com cuidado, né, para saber. Mas enfim, tem o primeiro, o segundo e o terceiro. Né? E ela, na boa tradição dos poetas da época, né? Como tinha feito Petrarca com Laura, Dante, com Beatriz e outros poetas depois, né? A mulher amada está sempre num pedestal, é quase uma coisa extraordinária. No caso dela é o homem amado. Então era uma coisa extraordinária, né? O segundo beijo, né? Mais do que eu mereceria. Já o segundo beijo era mais do que ela podia merecer. E aí tem finalmente o terceiro, né? Que foi o que coroou, né? Que foi o que fez com que ela realmente achasse que eu amava. Então eu procurei traduzir isso tão fielmente quanto possível. Né? Então fiz no mesmo ritmo de soneto, então por ali. Né? Quando ele me beijou por vez primeira, beijou-me a mão num toque muito leve, muito breve. Eu tive naturalmente que mexer porque não havia como traduzir aqui.
E agora ela parece, a minha mão, quando escreve, mais sensível, mais cândida e ligeira. Mais ou menos o primeiro quarteto. Nos meus dedos, joia verdadeira não luziria mais brilhante e leve que esse beijo. Eu não tinha como botar ametista. Ametista seria modesta. Ela só botou ametista aí para poder fazer as rimas. Senão, ela tinha que rimar com isso, né? Então ela precisava de ametista. Né? E eu não tinha como inventar uma rima que coubesse, nem onde coubesse a palavra ametista aqui dentro. Mas usei a ideia de uma joia que não brilha tanto. Né? O segundo a mais se atreve. The second passed in height the first. And sought the forehead. Buscou-me a fronte, mas de tal maneira que os cabelos roçou. Aí realmente aquela Beyond Meat ficou impossível, né? Dizer que como botar essa ideia de que aquilo era demais para ela, ela não mereceria tanto, eu não consegui colocar na tradução. Mas usei a crisma do amor, a unção do amor, que com doçura santificou aquele sentimento. Então consegui pelo menos botar alguma coisa semelhante. A unção que coroou o amor desabrochado e de doçura fez da sagração, sagrou o amor. O terceiro em meus lábios foi deixado em púrpura perfeita, a ideia de que uma coisa quase de reis, né? Quase a púrpura da realeza. E desde então digo orgulhosa, é este o meu lado. Então procurei, aí, né? Dizer que é uma traição, eu creio que seja uma traição, mas eu não consegui, evidentemente, colocar na tradução todos os elementos que existem no original. Mas acho que é um dos sonetos mais bonitos. Ela fez 44 sonetos para o Robert. E Robert, ela não quis publicar. Ele insistiu que ela publicasse. E disse, como é que nós não vamos publicar os mais belos sonetos da língua inglesa depois de Shakespeare? E ela finalmente concordou e publicou com esse título de Sonnets from the Poetry. Não sei também se alguém quer fazer alguma observação, Eu queria fazer uma pergunta pelo seguinte, a sua tradução está ótima e tudo, mas teve algumas coisas que o senhor deixou fora, né? Claro. Por exemplo, aquela frase ali, when angels speak, impossível. deixou fora. Não poderia ter colocado quando os anjos falam. O problema é que tem que caber nas 10 sílabas. Tem que caber nas 10 sílabas e tem que ter a rima. Então, né? Olha, veja aqui. Ela em 2 versos, ela falou, né, do beijo na mão, né? E depois a clareza, né? Eu não consegui botar isso, senão em 4 versos. Essa ideia que estão aqui em 3 versos, né? Eu só consegui, tive que botar em 4. Eu não consegui botar. Há um problema grave quando você traduz do inglês, é que as palavras da língua inglesa são em geral curtas. E as palavras da língua portuguesa são geralmente mais longas. Então, para você botar dentro de 10 sílabas, não cabe. Não, é claro, várias coisas eu não consegui botar. Você verá nas outras coisas que eu vou mostrar. Eu também não consegui botar tudo. Fiz um esforço. Mas isso é, vamos dizer assim, o fato da pessoa deixar algumas coisas por fora, não tem problema nenhum, desde que vamos dizer assim, do sentido, não é, do que o poeta está querendo transmitir, não, seja passado para as outras pessoas. Né? Não tem poema, não tem problema talvez para o tradutor. Ele sabe das suas limitações. Não sei se para o leitor, né, para a plateia, não sei. Aí é questão de compreender a dificuldade. Por isso é que eu chamei essa conversa de agruras do tradutor. É uma agrura, né? É uma coisa difícil, né? As dificuldades na tradução. Mas ela é impossível, não tem tradução impossível. Muito obrigado. Mas isso vai lembrar exatamente o que Cícero dizia, né? E o confronto que houve com Edmund Wilson e Nabokov, né? Cícero dizia, não se deve traduzir palavra por palavra, mas a ideia central seja traduzir em outras palavras, em outro contexto. E foi exatamente isso que causou a grande briga dos 2 melhores amigos, né? Edmund Wilson, grande crítico do Nabokov, que ele, apesar de ter traduzido palavra por palavra, deu um outro sentido, que o Wilson não gostou.
uma grande, então, ruptura de amizade Eu como não sou, nesse contexto. eu como não sou literato, né, eu não tenho amigos grandes literatos, não preciso brigar com ninguém. Mas isso é o que eu tentei fazer e eu achei, pelo menos, os que eu fiz, eu traduzi todos dela. Eu traduzi desses 44 dela, eu traduzi uns 12 ou 14. Mas esse é um dos que eu gosto mais como poema, né? E um dos que eu achei que a tradução, pelo menos, ficou redondinha, né? Porque trata, né, da emoção dela. Você estava dizendo, né? A questão da emoção, né? Traduzir é pior, você tem que traduzir a emoção alheia. Quando você faz o seu poema, você traduz, né? Apresenta a sua emoção. Mas quando você traduz, você está falando, está tentando reproduzir a emoção alheia. E você nunca consegue, nunca consegue. Né? A emoção é do outro, não é a sua. Muito bem, então depois da Elizabeth